Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Hoje, mais uma entrevista, uma convidada super especial que eu estou recebendo aqui para a gente conversar sobre cinema, sobre cobertura de cinema. Mas antes de eu chamar ela aqui, eu queria agradecer a você que me acompanha aqui, que está já ao vivo, que está chegando. Eu sei que tem muita gente, depois que começa a live, que chega uns minutinhos depois, mas para quem está chegando, já deixa o seu comentário aí. Se for novo no canal, já aperta aí o botão da inscrição e ativa o sininho com as notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo. Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo em primeira mão. E aqui no canal a gente fala especificamente sobre a temporada de premiações e com uma ênfase muito maior no Oscar, né? No maior prêmio aí do cinema mundial. Enquanto a gente está durante a temporada de premiações, a gente fala muito sobre os filmes que estão saindo, né? Conforme a coisa vai esquentando. E nos outros meses do ano a gente faz a cobertura das temporadas que já passaram, as temporadas mais antigas. O objetivo é cobrir todas as temporadas da primeira lá no final da década de 1920, há quase 100 anos atrás, até a última. Inclusive, está chegando a nova temporada aí, Oscar 2022. Daqui a pouquinho a gente vai só falar sobre isso, mas ainda dá tempo nesse ano da gente fazer a cobertura de uma última temporada de premiações, que é o que a gente vai fazer ali relativo a 1931/1932. Vamos ver quem é que já está aqui ao vivo para trocar uma ideia comigo e com a minha convidada hoje. Está aqui o Gabriel Araújo, que está sempre presente aqui. Obrigado, Gabriel. Boa noite. Obrigado por estar aqui. Renata também. Obrigado. Boa noite por estar aqui. Lide Prado. Obrigado, amor. Obrigado por estar ao vivo aqui. O Wanderson também está aqui hoje ao vivo, já deixando boa noite dele. E a Sara que está sempre aqui também. Sara, obrigado por sempre me acompanhar aqui, acompanhar todos os conteúdos aqui do canal do meu tio Oscar. Então, gente, é o seguinte, hoje eu vou fazer essa entrevista com alguém que é uma referência aí na crítica brasileira. Aqui no canal do meu tio Oscar eu já recebi vários críticos importantes para a história da crítica nacional, né? Seja pela relevância deles enquanto personagens da crítica, seja pelas contribuições que eles deram ao longo dos tempos aí em publicações, em textos, em produções acadêmicas. Então a gente já tem aí, se você fuçar nos arquivos aqui do canal, vai ter um bom número de pessoas, Pablo Vilaça, Rubens Evaldo Filho, Roberto Sadovski, enfim, eu estou esquecendo aqui algumas pessoas, com certeza, mas obviamente você que acompanha, você pode entrar, tem uma seção aqui no YouTube dedicada só para as entrevistas, ou então as entrevistas ao vivo, que você vai ter acesso a todo esse conteúdo. E hoje eu estou recebendo ela, que na verdade participou, não tem muito tempo aqui, de um debate aqui do canal do meu tio Oscar, foi o debate relativo à temporada de 1952, né, onde o maior espetáculo da Terra venceu aí o Oscar de melhor filme, mas a gente teve outros títulos super importantes. Ela que já escreveu para os maiores veículos de comunicação relativos à área da cultura, do cinema aqui do Brasil, o Estado de São Paulo e outros veículos, e fez parte principalmente para a gente que começou a gostar de cinema, começou a estudar cinema na era pré-internet, ela fez parte aí da equipe da revista 7, uma referência aí para todo mundo da área, e foi uma das fundadoras da revista Preview, e continua aí sendo muito importante nessa área. Então, eu queria chamar aqui para a gente conversar na noite de hoje a crítica, inclusive membro da Abracine, que é a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Suzana Uchoa Tiberê. Tudo bem, Suzana? Boa noite. Boa noite, você é muito generoso. Boa noite para todo mundo, que gostoso. E Felipe, você me deixa bem metida, vou te dizer, com essa apresentação. Estou bem metida neste momento, gente. Me desculpem, mas foi muito bacana, muito bacana. Imagina, Obrigada, Suzana, obrigada. não falei nada que não seja, que não proceda aí em relação à sua biografia. Suzana, vamos começar. Eu queria, uma das coisas que eu sempre pergunto, eu queria começar assim, quebrando o gelo, uma coisa que eu sempre costumo perguntar quando é possível, né, nas entrevistas, é uma coisa até antes da nossa profissão, porque a profissão acaba sendo algo que a gente desenvolve ao longo da vida e vai se relacionando com ela como uma forma de sustento, mas como uma forma
de desenvolvimento pessoal, de amor e essa coisa toda. Mas aonde que está a semente disso? Tem algum filme que você assistiu lá atrás que te marcou muito, que, enfim, que você guarda uma recordação especial? Você sabe que eu acho que é de nascença. Eu não sei explicar. Desde pequena eu tenho essa fascinação por cinema, a ponto, gente, de eu tinha uma grade assim na cama, uma grade verde, pequenininha eu era, hein? E a minha mãe me conta que quando ela ia me acordar para ir para a escola e tal, eu chegava e falava assim: mãe, calma, calma, que eu estou vendo um filme, não me acorda ainda. E minha mãe achava aquilo muito engraçado. Como assim, Suzy, né? Meu apelido. Como assim, Suzy? Você tem que ir embora para a escola, que é esse negócio de filme. Aí ela me conta que eu explicava para ela que cada grade. Eu falava assim: não, agora eu vou ver uma comédia, mãe, agora eu vou ver uma aventura. E eu tinha essa fantasia de clicar na grade e escolher o sonho que eu ia ter. Claro, obviamente eu estava sonhando acordada, né, gente? Mas você vê, e naquela época eu era menina sessão da tarde, né? Então estava todo mundo brincando lá fora e a garota sentada no sofá, para desespero da minha mãe, vendo sessão da tarde. E tanto que o meu apelido na família era Suzy Plim Plim, porque eu não Olha, saía. Então, assim, eu não sei explicar de onde vem, mas eu acho que é essa minha mania de sonhar acordada mesmo, essa coisa meio fantasiosa, e o cinema me pegou ali mesmo. ô Acabou, Suzana, estava perdida. e você já era, não, e você já era meio galera do streaming nessa época, você escolhia o conteúdo, né? Não era o que estava passando, você Eu já estava queria muito adiantada já estava um negócio assim futurístico na minha grade de madeira, já estava muito à à frente frente. do seu tempo, né? E depois, Suzana, quando chegou naquele momento de que a gente tem que tomar alguma decisão, poxa, eu vou fazer um curso, vou cursar a universidade, eu tenho essa opção. Como é que foi esse processo de decidir? Você ficou balanceada com não sei se eu vou mesmo para isso ou não? Vamos fazer, vamos para essa área Não, logo. a primeira coisa que eu sabia é que eu não era uma menina de exatas, porque eu fiz questão de esquecer matemática assim que eu saí da escola. E eu gostava muito de escrever, então eu tentava buscar esse meu amor pelo cinema, que sempre foi muito grande, com essa paixão por escrever. Então, eu achei que o jornalismo, naquela época, era uma profissão, né? Hoje é outra coisa, mas assim, deixa para lá. Mas naquela época era uma profissão, era muito respeitado. E eu falei, então eu vou ser jornalista, porque aí eu vou tentar escrever. E na própria faculdade de jornalismo, eu tinha uma professora que falava: poxa, eu gosto tanto das suas resenhas, por que, que você não faz mais resenhas? Aí eu falei, clique. Eu falei, é isso então. Eu quero escrever sobre o cinema. Eu sempre fui muito tímida, nunca me vi, né? Para mim, me expor é uma luta, né? Mas assim, aí eu comecei a escrever e no primeiro ano de faculdade, eu fiz PUC aqui em São Paulo. No primeiro ano de faculdade, eu consegui 3 meses de estágio no Estadão, das férias do primeiro para o segundo ano. Se eu soubesse, né? Nunca mais parei de trabalhar, né? Mas assim, e aí eu entrei no Estadão, fiz esse estágio, comecei como na seção São Paulo Reclama, cobertura de buraco de rua, mas e aí eu já fui falando, eu já ia dando aquele. Gente, só para vocês terem ideia, isso era 91. E o Estadão, o Caderno 2, já tinha o Merten e o Zanin. Quem Olha só. acompanha cinema sabe. Então, o primeiro contato que eu tive com a crítica profissional foi com o Merten e o Zanin, que são duas pessoas de estilos completamente diferentes. E quando eu finalmente consegui passar para o Caderno 2, primeiro com resenhas literárias, aí depois eu falei, gente, mas eu gosto de cinema. Eu fui tentando encaixar um pouquinho, mas eu percebi que lá não dava, porque a gente tinha o Merten e o Zanin. E eu aprendi com o Merten, principalmente. Então, a gente participava das reuniões de pauta, e eu lembro direitinho, um dia que o Merten chegou, ele tinha acabado de voltar da cabine do Velocidade Máxima. E eu adorei aquele crítico que eu achava assim super conceituado. Eu falava assim: aquele filme é o máximo. Eu adorei aquele ônibus pulando da ponte. Eu falei, poxa, eu aprendi ali que o cinema
pode ser uma arte de entretenimento e o crítico tem que abraçar isso, porque a gente sempre fica assim, porque Godard, porque né? Todos esses que nós tivemos, que eu aprendi a gostar mais tarde na vida, porque eu acho que a gente precisa ter uma certa experiência mesmo para degustar esse cinema. Mas foi uma escola para mim, o Estadão, sabe, Felipe? Uma escola. E eu saí, eu fiquei 5 anos lá. E eu saí quando eu percebi. Primeiro depois eu tive um chefe meio louco. Quem nunca? Então, assim, o que aconteceu ali? Primeiro, a gente tinha o Merton e o Zanin muito estabelecidos, quem era eu, né? Para tentar alguma coisa nesse sentido. E eu tinha um chefe realmente que eu fui descobrir depois que ele tinha os motivos da loucura dele, que ele ia no banheiro e voltava diferente. Eu falei, ixi. O cara falava para mim, me tratava bem no primeiro momento, depois estava me xingando, eu falei, escuta, é o seguinte, gente, na boa, né? Meu pai não me trata assim, não estou precisando. E aí, aquilo foi um estímulo para mim, porque eu percebi que se cinema era aquilo que eu realmente queria na vida, e era mesmo, eu tinha que estudar. Então, o que eu fiz? Eu pedi demissão do Estadão, eu pedi para me demitirem, na verdade, eles me demitiram porque eu consegui um curso de extensão na UCLA, em Los Angeles. Olha, então, que maravilha. Realmente foi um privilégio, assim, muito grande. Eu peguei, como eu já era contratada do Estadão, eu peguei tudo que eu ganhei de fundo de garantia, não sei o que lá, pai, mãe, junta, socorro. Sim. E fui. E aí eu realmente fiz um curso especializado em crítica, em ética do cinema, lá na UCLA. Eu fiz um retiro de 6 meses. Isso que eu ia te perguntar, foram 6 meses? Pô, Suzana, na verdade, era para ser 9, mas gente, eu estava casada já naquela época, porque eu casei muito nova. E aí eu fui sozinha, porque eu passei nas coisas e eu fui sendo aprovada, e o meu marido, ele começou a... Não deu. Ele estava assim, se envolveu com o trabalho aqui. Aí, quando eu recebi, você foi aceita, eu falei, pois é, né, gente? Eu vou, né? Tenho que ir. Vou, né? Eu virei pessoa não grata na família dele, né? Claro. Mas tudo bem, abandonar o marido. Mas então, eu passei só 6 meses. Eu não fiz os 2 semestres que eu deveria. Mas, na verdade, gente, eu estou dizendo isso porque a gente precisa estudar. E isso eu notei. Então, eu tinha aula à noite. Lá e no American Film Institute, que tinha aula também, que eu peguei alguns cursos de lá, e durante o dia eu lia cinema. Ia naquelas locadoras que você ia enlouquecer, Felipe. Eu imagino. Aliás, eu não consigo nem imaginar. Você não tem noção, assim, então eu lia, então eu estudava uma parte, eu ia na locadora, pegava os filmes e assistia. Então foi um retiro e muito importante para eu ganhar confiança, sabe, em mim mesma como Suzana, jornalista. Foi uma imersão, assim, foi uma imersão intensiva no cinema, que você estava na cidade do cinema, na escola mais conceituada de cinema do planeta, lendo, estudando e assistindo cinema 24 horas por dia, durante 6 meses. Basicamente foi isso, né? Foi um privilégio, não tenho nem o que dizer, né? E a UCLA, né, e o CLA já era, né, essa universidade conceituada internacionalmente nesse período, né? O que você achou mais incrível de lá? É a cultura da cidade, dela respirar cinema, a multiplicidade de literatura, de livros e de pesquisas, ou algum outro aspecto aí que eu não consigo nem imaginar de Los Angeles naquele período? Como uma menina muito jovem que eu era na época, isso era 95, tá, gente? Eu tinha 20 e poucos, 20 e muitos. E eu vou te dizer, a gente fica meio deslumbrada, porque respira cinema. Respira, gente. Quantas vezes eu fiquei na calçada, porque lá pertinho da faculdade, tinha um cinema onde sempre aconteciam as pré-estreias. Quantas vezes eu fiquei na calçada, sentada, esperando os artistas chegarem? Tá boba, né? Tonta. Então eu vivi, né? Eu vivi um pouco dessa febre de cinema que eu tinha.
Mas, claro, a parte de estudo para mim foi muito importante. Vou te dizer que não era o curso em si, o curso era bom, mas com certeza a gente tinha cursos bons aqui também. Sim. Sabe, eu acho que foi esse retiro de estudo que eu fiz. Que Entendi. eu voltei. E aqui que eu fiz? Eu aproveitei, como eu já estava, eu tinha esse link com o Estadão, eu fui atrás de matérias. Então, por exemplo, eu encontrei lá o autor da biografia do Humphrey Bogart, escrita pelo filho dele, em parceria. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista, aí publiquei no Estadão. Então, o que eu fiz? Eu entrevistei o autor da biografia do Tom Cruise, que né? Então, eu fui na casa dele, ele tinha um monte de gato, e os gatos subiam em mim, era um barato. Então, assim, eu não quis perder o vínculo com o jornalismo, então foi muito bom porque eu fui mandando materiais para cá e fazendo um bookzinho, né? De coisas já voltadas para o cinema. Então, assim, eu acho que eu aproveitei muito bem, sabe, esse privilégio que eu tive. Eu acho que eu dei valor a ele e tirei tudo o que eu podia. Que bom, que bom. Deixa eu só registrar mais gente que entrou aqui nesse meio tempo. O Horácio está aqui, boa noite, Ai, gente, Horácio. boa noite para todo mundo. O Nossa, que Cláudio carinho. tá falando aqui, ó, chamou de ícone aqui, ó, tá vendo? Revista Falando. 7, saudade, tem Me a coleção até aguenta, me hoje. aguenta. O Márcio Melo também está aqui ao vivo. Que bom ter uma editora da revista 7. Tenho todos os números. Aí, ó, Márcio, é difícil Foi ter bom. todos os números. Nossa, Márcio, eu tinha tantos também, gente. É que depois eu mudei de casa, não cabia. No armário. Suzana, eu queria perguntar, como você está vendo, várias referências aí à Revista 7, que acho que formou mais de uma geração aí de cinéfilos brasileiros. A gente já tinha outras revistas no passado, Cinearte, Cena Muda, depois Cinemim, mas eu acho que a Revista 7 pegou certinho aquela década de 80, 90, início da década de 2000, foi ela a grande revista desse período. E você teve nela nesse período justamente áureo. Como é que foi a entrada e como é que era trabalhar nesse lugar? Sempre foi meu objeto de desejo, né, gente? Quem gostava de cinema naquela época, eu lia 7, assim, eu quero tanto, né? E você sabe que antes, mesmo na época do Estadão, era o Cadão Volpato, que era o editor, na época que eu estava no Estadão, eu até tentei. Ele falou, não, que legal. Eu falei, olha, só isso que eu quero na vida. Ele falou, muito legal, tal, me manda uma crítica. E eu fui escrever, eu falei, gente, não estou pronta. Esse foi um exercício que acabou me levando para Los Angeles. E quando eu voltei de Los Angeles, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os livrinhos, o bookzinho das matérias que eu tinha feito no Estadão, das matérias que eu fiz em Los Angeles, e aí eu dei a sorte dos deuses que quem estava lá nessa época era a Isabela Boscov, e vocês sabem de quem que eu estou falando. Sim. E a Isa... eu já falei quantas vezes ela é importante para mim. A gente estava até junto ontem numa cabine e ela me abriu as portas, sabe, gente? Isso eu tenho que frisar porque ela leu o que eu tinha feito e ela falou assim: você vai vir para cá. Eu falei: hã? Eu vou? Ela falou assim: calma aí, você primeiro vai começar a fazer algumas coisas como colaboradora, tal, mas eu estou com um projeto aqui que eu queria que você tocasse. Que era, gente, a TV a cabo estava começando. E ela criou um caderninho que vinha encartado dentro da revista, não sei quem se lembra disso, que chamava Guia da TV. Então, eu fiquei responsável por aquele guia e comecei a fazer contatos com todas, né? Eram 7, 8 os canais, Eurochannel, gente, era desse tamanho, se a gente comparar. Era um telecine só, né, Suzana? E olhe lá, né? Olhe lá. Mas a gente fazia esse caderninho que nada mais era que o guia, que foi o guia TVA, depois era um mini guia. Isso durou uns 6 meses. Depois que esse projeto acabou, a Isa me falou, mas agora eu quero que você fique colaborando com a gente, com críticas, e eu já tinha mandado alguns perfis que eu tinha feito para ela. Uhum. E, gente, ela me deixava, ela falou assim, eu quero fazer um perfil, mas eu quero fazer o perfil. Então, você vai para casa, você vai estudar, você vai ter uma semana para fazer um perfil.
Então, você vai fazer um perfil do Alfred Hitchcock, eu pegava livros para fazer os perfis. Eu assistia aos filmes, eu fazia realmente uma imersão naquele personagem. Agora, você imagina a gente poder dar uma capa de Marilyn Monroe, né? Imagina uma capa da 7, não estava o filme do mês, estava a Marilyn Monroe do perfil. Então, assim, eu criei uma. Faz tanto tempo que eu não faço, até, mas eu criei essa mão para o perfil. E foi muito, muito bom. E aí, gente, o que aconteceu? A Isa me convidou para ficar lá. A Isa me convidou, mas eu teria que entrar no lugar de uma pessoa que eu amo. Eu sabia que isso ia ter que acontecer. Posso até falar aqui, acho que também não é segredo, era o Christian Peterman, que eu amo de paixão, ele faz muita falta. E eu não pude. Eu não pude, era mais forte do que eu, sabe? Eu abri mão de ir para a redação da 7 e não ser mais só colaboradora, como eu continuei até o final. E não sei como teria sido minha vida se eu tivesse ido para a 7, talvez, né, fixa, você realmente está no dia a dia da redação, porque depois daqueles 6 meses eu virei colaboradora. Mas eu acho que eu fico com o coração mais tranquilo de não ter feito de não ter autorizado, sabe? Entrou outra pessoa, mas não fui eu. Não fui eu que tirei essas coisas, né? Não queria, eu falei assim, eu não quero isso para o meu karma, não. Sabe? Essa dor de ter feito uma escolha difícil, porque era meu amigo, né, Felipe? Sim. E acabar derrubando ele, né, do posto onde ele estava. E aí depois veio o Sadovski, a gente continuou, também tinha o Ricardo Matsumoto, que é com quem eu tinha mais contato direto, porque ele que fazia a sessão de críticas de vídeo, de lançamento de vídeo e tal, de vídeo, né? Vídeo. De vídeo, Então, assim, a minha vida na 7 era sempre o meu respiro para o meu outro trabalho. Então, o que aconteceu? A brincadeira do guia de TV me colocou em contato com a revista TVA. Sim. E a revista TVA, nessa época, era feita por uma editora que chamava Zen Editora. E eles me chamaram. Eles falaram, poxa, você fez um trabalho tão bonito lá na 7, vem para cá. E lá fiquei por 6 anos, acho. Mas eu sempre dava uma escapada para as cabines, porque eu falei, gente, eu preciso sair, porque tem um negócio da 7 que eu preciso fazer, e aí mas eu vou usar esse filme também para gente. Então, assim, um investimento, tá? Mas eu tenho que ir ali na cabine e. Sim. Então, assim, eu tinha um prazer gigante. A 7 sempre esteve comigo. Até o final mesmo. Até o final, quando você se refere até o final, Suzana, é até o final da circulação da 7 ou é até o final do seu ciclo com a 7? Não, foi até o final. Não, eu mantive, mesmo a TVA, ela chegou a um ponto que eu mudei para Abril, eu fui aí, a Zen deixou de fazer, e como eu já era editora lá, o pessoal da Abril me puxou, eu fui para a redação da Abril para fazer a TVA de lá. Aí eles falaram, agora você vai abrir a tua empresa. Eu falei, como? Eu falei, ela falou, não, agora a gente vai terceirizar com você. Aí lá vai a louca, né? Aqui, abri escritório. Pela primeira vez trabalhei perto de casa, porque eu peguei escritório tá do lado de casa. E aí, o que aconteceu, gente? Depois que quando a TVA falou assim, não, agora você vai voltar aqui para a redação, eu tinha acabado de ter meu segundo filho. Aí eu falei, não vou voltar. Aí eu comecei, eu virei freelancer, e aí eu apertei mais o contato com a 7. Eu fiquei trabalhando de colaboradora na 7 mais intensamente, direto com o Ricardo, e na Isto a Gente, naquela parte de críticas dele também, de cinema e literatura. Mas aí eu estreitei a relação com a 7. E aí a minha produção foi muito maior. Até 2009, quando veio aquela bomba, falou, a 7 vai acabar.
O Sadowski até ficou com ela mais um tempo em outras editoras, tentando salvar. Foi uma luta muito dolorida para a gente. Muito, muito dolorida. A Sete chegou a ter 40 mil assinantes. Era assim, era o que era, né, gente? Eu fui um assinante, eu fui um desses aí que assinei a Sete. Era muito, muito, muito querido. E aí, o que aconteceu? Terminando a Sete, assim que acabou a Sete e o Sadowski foi tentar salvá-la, o Ricardo Matsumoto, a Mariana Maurizawa e a Márcia Shikaoka falaram: a gente precisa fazer outra, correndo, a gente precisa lançar uma revista de cinema. Eu falei: tô dentro, na hora. Eu falei: gente, vamos embora. Novamente loucos, né? Porque a gente entrou nessa empreitada completamente independentes, muito atabalhoado, porque na correria para aquilo acontecer, para a gente não perder o fio da meada, ia ter Harry Potter em julho, a gente falou, a gente tem que abrir isso em 2 meses antes de Harry Potter, era uma loucurada. A gente teve uma editora que nos apoiou, não financeiramente, mas ela tinha todos os vínculos com a distribuição da Abril, que acabou fazendo a distribuição da Preview. E a minha história na Preview foi muito linda, mas de muito, muito, muito esforço, com a Sete no coração, então tentando fazer o maior trabalho possível para honrar a ideia que a gente tinha de fazer, do que a gente tinha na Sete, a gente tentava transmitir pela Preview, né, esse nosso amor. Mas sempre muito difícil, muito difícil. Foram 9 anos de Suzana na Preview, mas aí eu vou contar uma coisa, que ela chegou um dia que eu falava, meu filho mais velho tem um amigo que ama cinema, e eu cheguei para ele e falei: Arthur, leva a Preview pro Nicolas, né? Aí ele virou para mim e falou assim: mas revista, mãe? Que cruel, o que né? você faz quando você ouve isso? Fui tomar banho, né? Deixei a ducha cair. E aí, gente, vou te dizer que foi um choque, porque eu sou jornalismo impresso, né? Eu gosto de ficar atrás do computador escrevendo. E aquilo que ele falou para mim foi uma ducha de água fria, mas foi também um toque que tinha que ter vindo, e foi muito bom que veio dele. Porque naquela hora eu falei: meu Deus, se a gente não for para o virtual, acabou. E nessa época a gente fez o site da Sete, entrou o Roberto Cunha, que era do Adoro Cinema, que criou o site da Preview. Nós dois trabalhávamos no site juntos, e eu ainda fazia o papel, né? Aí eu comecei a me desdobrar realmente, sem nenhum apoio financeiro, sem nada. E aí, assim, eu estava... Quando o Roberto saiu, porque ele também não achou que os outros sócios estavam empenhados em fazer esse site funcionar. Imagina que loucura, gente. A gente pegava todo o conteúdo, era só jogar no site. E aí isso não aconteceu. Então, para mim, foi muito frustrante. Eu falei: poxa, eu estou aqui sozinha, tocando isso aqui, fazendo o impresso junto, louca, sem ganhar praticamente mal, né? Assim, mal. Eu falei: bom, então eu vou dar, já que é para ser louca, eu já vou dar a louca e vou sair e vou me reinventar. Ai, gente. E assim nasceu o Que Ver Cinema Streaming, que é o meu portal. Vai fazer 3 anos agora. Agora você imagina a pessoa lançar o portal em 2019 e 2020 se vinha a pandemia. Não, é uma coisa sensacional, doida. Né? Não, é sensacional essa história aí. Isso aí são vários pontos de virada. Isso dá um filme maravilhoso, isso aí, Suzana. Mas deixa eu entender, assim, voltando um pouco ainda lá na época da Sete, só para a gente pontuar algumas coisas umas lacunas que ficaram aqui. Gente, vocês têm que me parar, porque vocês já perceberam que eu falo. Não, mas tá lindo, né? A gente entendeu todo. Aí. A gente já entendeu todo. Agora eu queria entender algumas coisas. Nesse momento mais final da Sete, Suzana, que você estava envolvida em mais conteúdos, quando você disse que você estava envolvida de uma forma mais ativa, você quer dizer que você parou de fazer
perfis ou parou de fazer só perfis para se entrosar ali com todo mundo que fazia e passou a fazer crítica, passou a fazer reportagem, tudo, né? O que aconteceu? A linha editorial da Sete, com a saída da Isa, que foi para a Veja, ela também foi se transformando, né? Sim. Então, quando o Sadovski assumiu, a revista também perdeu um pouco do que tinha com a Isabela. Ganhou um monte de outras coisas, mas perdeu esse espaço para matérias, sei lá, mais clássicas, talvez, né? Ela ganhou um sangue pop mais forte, Sim. né? Ela ganhou uma linha editorial diferente, tá tudo bem, né? Ela cada um faz a sua saga ali, faz parte, tá certo isso. E então eu fiquei muito mais voltada para críticas e entrevistas. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Márcio que eu acho que é interessante a gente ver. Ó. Suzana, na minha opinião, eu considero o pior período da Sete quando a editora Abril assumiu o comando. Foram edições fracas, a sua opinião dele. Houve muita interferência da direção da Abril? Ou você não sabe disso? Olha, eu acho que não, porque assim, antes, naquela época, na época que eu estava lá, era a Editora Azul, que na verdade era um braço, né, da Abril. Depois, quando ela foi, e depois ela mudou também de editora, não foi o tempo inteiro na Abril. Então, eu acho que são momentos também dos editores sentirem o que estava indo melhor lá fora. Eu não acho que teve interferência, não. A Isabela, por exemplo, a Isabela tinha liberdade total. Ela tinha um superior com quem ela trocava né, ideias e tal. Mas, olha, não sei te explicar por que você sentiu isso. Não vou chutar também, porque foi uma decisão editorial, né? Então, assim, eu Os- naquela época não influenciava nisso, né? Entendi. Suzana, e como é que era fazer as apurações, né? Como é que era a cobertura de cinema nesse período ainda, antes até da Preview, assim? Analógica. Porque assim, hoje a gente tem essas cabines, hoje a gente tem os streamings, hoje tem. Como é que era? Vocês tinham o telefone de todas as distribuidoras e tinham as cabines já e tinha dias certos para isso? Como é que Sim, funcionava? isso sempre funcionou muito bem. Antes a gente recebia os filmes que a gente conseguia ver antes chegavam para a gente em VHS e DVD. Uhum. Então, as distribuidoras mandavam esses filmes, e sim, as cabines sempre foram uma marca. Não sei se as pessoas, todo mundo sabe o que é cabine, gente. O que é cabine? Por que a gente fala tão corriqueiramente? Eu tenho cabine. Cabine não é necessariamente uma cabine. A cabine são as sessões de cinema que as distribuidoras fazem para os jornalistas, para os críticos, para quem cobre essa área, antes da estreia. Então, por exemplo, eu vi a Crônica Francesa ontem. Amanhã eu vou ver o novo do Liam Neeson. Claro que durante a pandemia tudo isso parou, mas lá naquela fase a gente tinha duas formas de cabine, e assim foi. A gente tinha as sessões nos cinemas, sempre pela manhã, antes de entrar no horário comercial do cinema. Então, assim, 10:30 da manhã sempre tinha cabine. Às vezes, 2 ou 3 a gente tinha que se dividir, cada um ia para um canto. Né? E é o que eu sofro hoje, tendo que fazer tudo sozinha. Não existia o link, né? Então, a gente tinha as cabines nos cinemas antes do horário comercial e certas distribuidoras tinham, sim, uma salinha de cinema no escritório da distribuidora. Então, assim, a Paris Filme tem até hoje essa sala, que é ótima, por sinal, eles reformaram. Então, a gente ia lá. A Play Art, na época que a Play Art era, assim, gigante, lançava altos filmes, tinha ali também na República do Líbano, lá na Indianápolis, também tinha uma cabine bárbara. A Sony tem ainda cabine, a Warner tem cabine, a Universal, antes de fechar o escritório agora, ela tinha. Então, o que aconteceu? Eu falava, gente, posso ver? Faz para mim uma sessão. Eles iam lá e fazia. Você sentava na salinha, em horários N, não precisava mais ser em horário de cinema, e faziam as sessões para a gente nessas cabines. Era um home theater grandão, vamos pensar assim, com umas cadeirinhas e tal. E naquela época era isso.
Era assim que a gente conseguia. Depois, claro, vieram. Agora, isso sim, o desenvolvimento que a gente teve digital facilitou nossa vida brutalmente, né? Nesse sentido. Mas essas são as cabines, essa cobertura a gente fazia assim. E as matérias a gente ia a campo, a gente ia fazer entrevista, a gente ia. Como qualquer jornalista, Como realmente. qualquer... Aí era. Agora, Suzana, você acha então que nesse sentido a coisa se degradou com o passar do tempo? Digamos assim, o relacionamento entre os jornalistas que cobrem o cinema e as distribuidoras, por N razões, razões até da própria distribuição em si, dos hábitos do público, se mudou, se enfraqueceu, se degradou com o passar desse tempo? Ele se transformou, eu prefiro pensar assim, ele se transformou. O que acontece, gente? Agora, pensa que hoje o número de pessoas que fala de cinema, que não é jornalista, aumentou ao infinito, né? Sim, sim. Então, por que às vezes claro, eu estou falando de barriga cheia porque eu tenho uma relação com as assessorias de 20 anos. Claro. Né? Nesses 25 anos que eu cuido disso, dessa área, a gente estabelece relações, amizades. Então, assim, eu tive a sorte de pegar uma fase em que ainda era um grupo pequeno. Então, assim, ir à cabine era estar lá batendo papo, era fazer aquela troca com todo mundo, era uma grande turma. Hoje, com tanta gente falando sobre cinema, e isso eu não estou desmerecendo de jeito nenhum, é só realmente uma questão de quantidade. Alguns eu posso desmerecer mesmo. Mas assim, é realmente uma quantidade que eu acho que as assessorias elas precisam realmente fazer essa peneira, porque não cabe todo mundo. Nas cabines, simplesmente não cabe. Às vezes, gente, físico, tem cabines, né? É uma questão física. Às vezes tem cabine com 3 salas ocupadas. Cabine de filme 007, de blockbuster, eles, sala 4, sala 3, e assim a gente vai indo. Então, eu não acho que eles sejam difíceis, eu acho que eles não têm muita saída. Não dá para abrir para todo mundo, mas algumas distribuidoras, o que elas fazem para salvar? As menores, tá? Porque essas grandes, elas querem que vocês vejam lá, né? Muitas delas ajudam a gente com link, né? Então, hoje mesmo, depois do nosso papo, eu vou assistir um filme em link que eu tenho entrevista semana que vem. Então, assim, isso facilita. E também prejudica, porque vai à meia-noite e a Suzana está vendo filme, né? E aí exato. vamos, né? Mas até barateia para a distribuidora, Suzana. Eu já fui em cabine dessas distribuidoras menores, né, que com títulos menos esperados, sei lá, nesse shopping Cidade de São Paulo, que fica ali na Avenida Paulista. A cabine é lá, amanhã a minha é lá. Então, mas uma vez eu fui numa cabine lá, eram 5 pessoas comigo, contando comigo. Tudo bem que o filme era muito pouco procurado também, enfim, né? Então, aí que está o segredo das distribuidoras. Elas perceberam alguns dos ensinamentos da pandemia. Elas perceberam que era possível liberar link, que a gente sabe abstrair o tamanho da tela. A gente não vai deixar... poxa, não faz mal se tiver uma gota, né, alguma coisa de água lá. A gente vai abstrair, né? Então, realmente, eles pensam... Esses filmes menores, que as cabines ficam em gatos pingados mesmo... eles aprenderam que o link funciona. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Suzana, assim, é impossível não perguntar sobre isso, né? Esse sendo um canal que a gente fala especificamente de Oscar o ano inteiro. O Oscar é o grande momento, é o grande evento, é a nossa Copa do Mundo, é o nosso Réveillon, é a nossa festa maior do cinema. Goste você ou não, não tem como você simplesmente fechar os olhos para ele. Como é que era uma cobertura de Oscar na época da sete ou depois mesmo na época da preview? Como é que era isso? Vocês já tinham essa expectativa? Olha, tal filme deve ser indicado, não deve? As distribuidoras já ajudavam vocês nesse sentido? Buscavam uma cópia lá dos Estados Unidos para trazer? Como é que é isso? Uma coisa que eu esqueci de contar é que naquela época, e hoje ainda também, mas hoje com o Zoom e tal, para você poder fazer entrevistas internacionais, se viajava, né? As distribuidoras levavam os jornalistas para lá, para Los Angeles, para Londres, para onde quer que fosse o set, para poder cobrir,
né? Eu esqueci de falar isso da cobertura. Então tinha isso, o Sadovski estava sempre viajando, o Matsumoto na época da preview também sempre viajando. Eu com o filho era muito mais complicado, eu dei algumas fugidas, mas foram poucas. Então, outra forma da gente ter essas quentinhas de ver o filme antes dele estrear aqui para falar do Oscar bem, né, fazer essa cobertura bem feita, era ter tido a oportunidade de ir lá e assistir os filmes antes dele estrear aqui, porque sempre vem mais atrasado, muito quantos filmes que foram para o Oscar estreiam aqui depois do Oscar, né? Exato. Então tinha essa oportunidade também, pelo menos nos veículos maiores, que as distribuidoras pagavam realmente, bancavam para o jornal. E era uma questão de 2 dias, hein, gente? Exato. Era desse. Você chegava, pingava, no dia seguinte você fazia entrevista, dormia, no dia seguinte você pegava o avião e voltava. Uma viagem de 12 horas até Los Angeles, 15 horas. Não era turismo, era bate e volta, né? E, enfim. E como é que era para buscar dados, Suzana? Porque assim, hoje em dia a academia deixa tudo público, os registros, quem ganhou, quem não ganhou, o discurso de agradecimento e tal. E naquela época que não tinha, como é que era para pegar... A gente tem que pensar o seguinte, olha, 95, que foi quando eu voltei de Los Angeles, 96, a internet já estava começando, né? Sim, sim. Sim, meio claudicante ainda, mas ela já estava... Tanto que eu lembro que nas aulas lá, o professor falava, quem já tem internet? Eram algumas mãos assim, tão engraçado. Né? Mas as distribuidoras, elas têm os famosos press kits, né? Sim. Que a gente recebe, e esse material vinha com muita informação. Eles forneciam, sabe? Era uma troca muito positiva. A gente não tinha que ficar olhando para a lua e falando, e agora? Não. E outra, lendo as revistas internacionais, né? A gente não pode... É uma fonte preciosa, né? Variety, enfim, todos os nossos nortes aí do que estava acontecendo, a gente tinha acesso a essas revistas. Ô, Suzana, e as famigeradas festas do Oscar que não existem mais? Por que as distribuidoras pararam de fazer? Porque antes tinha aquela para quem não sabe, gente, as distribuidoras organizavam festas, mesmo eventos, com comes e bebes, e a transmissão da festa lá oficial, e chamavam os jornalistas, os críticos, as pessoas que estavam no meio do cinema para fazer isso. Primeiro, como é que era, Suzana? Você foi em várias, poucas, como é que era? Deixa eu falar uma coisa, deixa eu admitir uma coisa. Gente, eu, no dia do Oscar, eu fico insuportável. Eu viro um ser... assim, como o Oscar faz parte da minha vida, eu gosto de ver sozinha. Gosto de ver quietinha. Ninguém me merece nesse dia. Eu fico muito chata. Mas, então, o que aconteceu? Teve uma vez que a TNT me convidou. Eu gosto de ver o Oscar porque eu gosto de ouvir, eu gosto realmente de assistir. Eu não gosto, quem ganhou, não. Eu gosto de ver. E eu fui na festa, eu lembro bem, porque foi em 2006, meu filho mais novo, eu estava amamentando ainda. E aí, eu fui naquela festa, me arrumei, porque, gente, era arraio o negócio. Eles faziam uma super produção. E aí a TNT me chamou, eu falei, que gostoso, então eu vou e tal. Eu não consegui ouvir nada. Eu olhava para o telão e falei, gente, pelo amor de Deus, o Oscar já está passando, esse povo não para de falar. Aí eu não conseguia escutar, entendeu? Vira uma grande confraternização, o Oscar vira lá uma coisa, sabe? Tá lá, eu achava que ele não ganhava a atenção que eu gosto de dar para ele, histérica, né? Entendi. Aí, gente, chegou uma hora que eu falei assim, acho que o leite desceu. Eu vou precisar ir embora. Vou precisar ir embora, não sei o quê. Cheguei em casa e falei, gente, que eu quero ver esse Oscar. E aí eu cheguei no meu sofazinho, botei o moleque no colo e bora. Então, entendi. Assim, mas eram festas muito divertidas, essa que é a verdade. Estou sendo injusta, porque eu sou idiosincrática no Oscar, mas chata. Pois é, e a outra coisa que deixou de acontecer, e eu não estou nem falando só de pandemia, porque, óbvio, não dava Felipe, também dinheiro, né? Todo mundo começou a perceber que, era uma grana fazer tudo isso.
A gente tinha eventos que nem a gente acreditava. Falei assim, gente, o que é isso? O que é esse evento? Teve uma vez de lançamento de série que foi na casa daquela fábrica lá no, sei lá, na Zona Leste. Eles transformaram uma fábrica abandonada. Era o Band of Brothers. Olha que loucura, eles fizeram uma festa de Band of Brothers. Eles transformaram uma fábrica envelhecida num balcão num lugar de guerra. Então a gente entrava e você entrava naquele cenário de guerra e já ia fazendo a promoção. Gente, uma loucura. Uma loucura, isso tudo custa muito. Eu não sei hoje em dia o quanto eles não revisaram essa. Tem ainda muito evento, tá, gente? Não é que não tem, tem, mas é em outra magnitude, assim. Então, assim, eles não deixaram de acontecer, mas eu acho Não. que talvez eles tenham focado, né, voltado as atenções para outros tipos de evento e esvaziado um pouco essa relação com os jornalistas e críticos, porque eles estão ficando os eventos menores e menos Sim, espetaculares, sim. Né? Assim, eles são mais talvez menos menorzinhos. democráticos também, né? Você quer dizer, mais fechadinho. Sim. Exato, Sim, tem sim, sim. acontecido um pouco isso, assim. Suzana, agora falando como espectador, já que você assiste sem ninguém te interferir, sem barulho, sem nada, quando é que você lembra de começar a assistir, até antes mesmo de ser profissional da área? Você começou a assistir as cerimônias e falou, poxa, esse negócio aqui é legal. Olha, eu acho que as primeiras memórias que eu tenho, quando que o Billy Crystal começou? 90, 1990. Não, então foi bem antes. Bem antes. Mas assim, Assisti. quando eu realmente comecei a prestar atenção, né? Falar assim, esse é um programa que eu vou ver todo ano, porque eu adoro, já estava com Billy Crystal, tá? Então, assim. Então foi ali pelo ano de Conduzindo Miss Daisy, Dança com Lobos, por ali. Não, já tenho memória do Oscar nessa fase. Já Já tem. lembro bem, já lembro bem. E Entre Dois Amores, que foi em 85, que tinha o Beijo da Mulher-Aranha, filme brasileiro ali, desse você lembra? Não. 85, gente, eu tinha 14. Então foi nesse meio Tá tempo, bom. entre 85 e 90. Eu estou citando É, 85 porque foi o ano que a gente é. acabou de analisar aqui no canal e foi o ano que eu. Sim, e assim, era tarde, né? Eu tinha escola Muito! no dia seguinte, então tinha Era essa bem tarde. coisa, não era uma coisa que eu podia É. mandar no que eu ia fazer. Exato. Vai ver que era por isso, né? Que eu não assistia, que é tipo assim, vai dormir e ponto, né? Então, assim, acho que quando eu virei mais dona do meu nariz, assim. Ô, Suzana, e tem algum momento assim do Oscar que te marcou muito, uma cerimônia específica, alguma homenagem, alguma passagem, alguma vitória que você lembra com mais carinho assim nessa trajetória toda? Nossa, gente do céu, já chorei tanto em Oscar, meu Deus, já chorei tanto, que loucura. São muitas coisas, né? Que a gente vai assistindo ano após ano. Teve muitos momentos que eu vibrei, assim, por exemplo, quando a Catherine Bigelow ganhou pela primeira vez, eu falei, danada! Danada Legal. dessa mulher que levou, sabe? Alguns Sim, momentos que gente, quando aparece aquela coisa de que, né, as efemérides, assim, eu me acabo. sim, Eu gosto muito dos Oscars honorários também, porque a gente tem também. oportunidade de ver, né, essa retomada das carreiras. Eu sempre me emociono bastante. É uma pena que eles tiraram da cerimônia principal, né, Suzana? Agora virou tudo paralelo, né? Agora virou tudo Aparece. paralelo. Então, até perguntando para você sobre isso. Muita gente, ano após ano, fica falando que o Oscar é longo, é chato, está ficando cada vez pior. Como é que você vê o Oscar hoje? Ele piorou ou melhorou em relação a essa década de 90 aí que a gente está tendo como parâmetro de partida? Piorou. Piorou. Por quê, na sua opinião? Por que Piorou. está pior? Não, porque assim, eu gostava como ele se assumia mais. Claro que sempre teve comentários, sempre teve, mas ele se assumia como entretenimento puro. Sim. Então, a gente tinha essa coisa do showbiz mais pulsante, sabe? Ele era menos engajado e mais showbiz, mais entretenimento, mais música, mais show, Sim. mais
aquele glamour daquele cinema mais das antigas mesmo, sabe? E em relação ao Agora a apresentador, pessoa entra no palco, né? Fica aquele discurso do escambau. Eu não tô diminuindo, não, mas assim, eu acho que o Oscar é um momento que, para mim, eu cresci para me divertir ali. Sabe, eu estava lá para ver os atores, para ver as pessoas se emocionando e tal. Ele virou um outro palco agora, uhum, né? Ele virou um uhum. outro palco, ele ganhou uma outra função que às vezes eu acho que compromete um pouco o entretenimento, enfim. Eu vejo do mesmo jeito, mas. Lógico, eu vou aproveitar a pergunta da Sara, que tem a ver um pouco com isso que a gente está Aqui. falando. O que você acha, Suzana, da premiação sem o apresentador? Se você sente falta de um anfitrião como o Billy Crystal, que você já até citou, ou então a Whoopi Goldberg, que também apresentou alguns Oscars aí na história. Eu gosto do apresentador. Eu gosto. Você sabe que para a gente fazer aquele nosso encontro do Oscar, eu comecei a assistir as cerimônias com o Bob Hope. E, cara, era Sim, sensacional, sabe? Ele é, é gostoso quando você tem esse mestre de cerimônias, né? Aquela coisa meio circense, e esse mestre de cerimônias conduz a gente por isso. exato. Ele perde, eu acho que ele sem apresentador fica tudo muito burocrático. Entra um, entra outro, solta o prêmio, vai embora. O apresentador ele Protocolar, faz né? protocolar dentro das loucuras, até a Ellen DeGeneres, vocês lembram, a maluquice que ela aprontou ali, goste ou não goste, ela transformou aquilo ali num grande show, numa grande bagunça. Né? Senão Exato. você fica com uma coisa muito protocolar, prêmio para tal pessoa, entra um, distribui, pá, pá, pá. Ele perde o seu show, é show, né? É show, não é à toa que a audiência foi pinhão, né? Eu vou dar um exemplo aqui, Suzana, para corroborar isso que você está falando. Se a gente acessar hoje o YouTube e colocar lá a apresentação da Lady Gaga com o Bradley Cooper da música Shallow, que ganhou o Oscar em 2018, tá chegando a 500 milhões de visualizações. Ou seja, eu acho que talvez isso seja algo que as pessoas estejam querendo assistir e não esteja mais acontecendo com a frequência que acontecia. E aí é óbvio que são N questões, não estou falando aqui que necessariamente é um problema da academia em si. Pode ser uma questão da relação da música com o cinema também, mas eu acho que se a academia prestasse atenção para o show, para o espetáculo, talvez ela conseguisse trazer de volta uma parte aí da audiência perdida. Isso é a Por opinião isso minha. que eu fiquei tão animada com o começo do Oscar do ano passado. Eu falei, pô, Steven Soderbergh vai fazer um negócio diferente aqui, gente. Né? O começo dele foi muito promissor. Eu falei, opa, esse cara vai inovar. Né? Então a entrada era a Regina King. Então, quem era? Era a Regina King Exato. entrando parecendo um filme, uma entrada de filme. Eu falei, ai, vai acontecer. Aconteceu nada. Né? Não, e o final foi muito broxante, né? Foi Eu o falei, bom, final. então acho que pelo menos os créditos de um filme, tipo crédito de filme, ele vai colocar, né? Porque se ele falou que ele ia transformar o Oscar num filme, que a ideia dele era essa, vocês vão sentir a cerimônia como se vocês estivessem vendo um filme. Eu falei, bom, talvez no final ele coloque lá, veja os créditos, não sei o quê, não teve nem tchau. Não, aqui foi o final mais sem graça que eu lembro, assim, de ter assistido, Não, porque a cerimônia terminar com o DJ dando tchau, e aí, gente, valeu, é muito é desagradável, né? muito, é isso que eu digo, cadê o mestre de cerimônia e falar tchau, pessoal, até o ano que vem, pá, pá, pá. Você precisa de um fechamento, é um show, gente, é um circo, né? Vamos falar, é um circo do cinema ali. É onde a Exato, gente está vendo os artistas que a gente ama fora dos personagens. É quando a gente tem exato, a oportunidade de compartilhar daquele momento ao vivo. Você está vendo ex- todo mundo ali ao vivo. São os artistas que você acompanha o tempo inteiro sendo eles. Né? exato, exato. Num momento muito íntimo, para mim é muito fascinante. E agora fica, eu não sei, eu acho que você falou muito bem. Não está lá a visualização? Acorda, gente, produção. Vamos lá,
vamos ver onde que está a audiência aí. E é isso, são esses momentos de emoção. A gente fala, ih, casamento acabou, né? Na hora que a gente viu os dois no piano, a gente falou, já foi, né? Já era. Então, assim, a gente brinca, a gente gosta de entrar nesse mundo deles. E eles estão botando barreiras, sabe, para a gente fazer esse contato direto. Né? O contato imediato. Ô, Suzana, quando você ficou esses 6 meses lá em Los Angeles, foi no período de Oscar ou não? Foi no segundo semestre? Foi no você segundo lembra? semestre. Eu ia te perguntar se você viveu ali. Poxa! Sabe o que eu vivi quando eu estava em Los Angeles, gente? O julgamento do O.J. Simpson. Estava estourando, era o dia inteiro na televisão o julgamento. Tinha um canal, ficava passando o canal. E quando ele foi inocentado, a gente não podia sair na rua. Todo mundo falava, fiquem quietos em casa. Então, assim, eu tive uma coisa meio cinematográfica ali. Olha aí. Uma vivência meio. Mas assim, os contatos é gostoso de Los Angeles porque a gente dá umas tropeçadas em ator, né? Então você dá aquela tropeçada. Imagina. Bomba total. Imagina. Não, deve ser delicioso. Mas não peguei. Imagina você não ia ficar lá na porta para tentar ver alguma coisa que poxa, ia ser sentada, imagina. O ápice. Suzana, eu vou pedir 30 segundos só para dar um recado para o pessoal que está assistindo aqui, para a gente voltar e falar um pouquinho agora. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência. Tá? Já eu volto. Aliás, já você volta. Eu só queria dar um recado aqui, gente. Estou aqui. Para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, você sabe que aqui os conteúdos vêm na terça, na quinta e no sábado. Então, a gente teve a live da última terça-feira, hoje a gente está fazendo aqui a entrevista, e no sábado agora, ou seja, depois de amanhã, vai rolar um vídeo específico, um vídeo gravado, aí não vai ser live, onde eu vou falar um pouquinho sobre os meus palpites para quem pode ser indicado na categoria de melhor filme internacional desse próximo Oscar, dessa próxima temporada de premiação. Nesse ano foram 93 filmes inscritos, né? 93 países diferentes enviaram filmes, certo? Desses 93, a gente vai ter uma pré-lista, uma shortlist de 15 títulos que vai ser anunciada no próximo dia 21 de dezembro, tá? E no meio de todos esses filmes que foram enviados, eu vou dar os meus palpites, quem eu acho que está mais fortalecido, mais enfraquecido aí, e quem eu acho que provavelmente vai estar aí pelo menos nessa pré-lista. Os indicados mesmo a gente só vai conhecer no início do ano que vem, no dia 8 de fevereiro, onde vão ser anunciados os indicados ao Oscar 2022 de forma oficial. Mas então, não perca, se você está entrando agora no canal do meu tio Oscar, não conhecia, já se inscreve e ativa o sininho aí, para não perder esse material, esse conteúdo. Sábado agora, depois de amanhã. Então, os meus palpites sobre quem pode pintar na categoria de melhor filme internacional de 2022. Beleza, pessoal? E também mandem seus comentários, suas perguntas aí, para a gente aproveitar mais um pouquinho a Suzana aqui, antes de encerrar aqui o papo. O que eu queria te perguntar agora, Suzana, a gente fez essa viagem no tempo, né? Falou lá da época de estado de São Paulo, 7, preview. Vamos falar um pouquinho agora, então, desse novo momento, né? Você agora tem um canal próprio, né? Você fundou um portal, as suas redes digitais aí, que é o Que Ver Cinema e Streaming, certo, Suzana? É isso? O quever.net, né? O quever.net para entrar no... Eu estava olhando as perguntas aqui, só vou te interromper, porque a Sara perguntou da Dulce Damasceno de Brito. Sara, a Dulce nunca cheguei a conhecer pessoalmente, ela mandava a coluna para a gente publicar. A Dulce foi a pessoa que viveu os anos áureos ali da Hollywood. Ela realmente frequentou Hollywood na década dourada mesmo. E ela mandava a coluna, a gente publicava na 7, mas já chegava pronta. Eu tenho um livro dela aqui comigo, dela contando as peripécias dela lá na Hollywood dos anos áureos. Mas obrigada, muito bem lembrado. Ela merece a nossa homenagem aqui mesmo. Muito bom. Obrigado, Sara. Desculpa, vamos lá. Voltando. Não, mas vamos aproveitar já então, Suzana, já que a gente pegou as perguntas, vou jogar mais essa. Uma pena que não entra terror no Oscar.
E o que é lamentável. Suzana, que filme de terror você acha que deveria ter ganho? Você gosta de Gente, terror? Corra, né? Corra. Corra ganhou o melhor roteiro. É um Exato. belíssimo terror, né? Você gosta de terror, Suzana, ou não é um Eu gênero vou que te te... dizer, quando eu era menina, eu via tudo. Tudo. Eu via comendo bolo pipoca, mas assim, todos, os massacres todos, sexta-feiras todas, a gente juntava juntava a moçada e ficava na sessão. Era com bolo de formigueiro, né? Bolo, eu lembro direitinho. Sim. Você sabe que depois, mais velha, depois de ter filho, eu acovardei. É mesmo. Eu não Deixou sei o que de... aconteceu comigo, afrouxei total. Medo, medo, medo. Eu gosto, mas eu sou mais chata hoje para filme de terror. Não vê Então, qualquer assim, coisa. não vejo, não é aquela coisa assim, igual comédia romântica, que, quero ver. Não, o filme de terror precisa ser bom, porque, não sei, quando é muita carnificina, juro, o meu estômago tem embrulhado um pouco, sabe? Então, eu preciso de carnificina, mas com uma sustância a Entendi. mais para me Entendi. atrair. Deu Mas para entender. Voltando, Suzana, agora para o que ver cinema. Esse é o endereço? não, é oquever.net, não tem o cinema. Não tem cinema, então, Oquever.net. gente, O ignora, que isso ver está errado. www.oquever.net. É O mais que ver? fácil. É porque assim, eu chamo o site de O que ver cinema e streaming. Por quê? Porque hoje nós somos cinema e streaming. Claro. Mas é o que ver, né? Porque o que acontece? As pessoas sempre procuraram, sempre me ligavam, chegando no fim de semana e falavam assim: Su, o que eu vou ver, hein? O que eu vou ver? O que tem para ver? O que a gente pode ver? Eu falei, gente, quanto o quê, né? E aí eu falei, poxa, vamos ver, eu quero fazer um portal de curadoria. Um Sim, portal onde eu vou colocar, claro, não é só filme bom, porque tem filmes sobre os quais a gente precisa falar, sendo ele bom ou não, né? A gente não claro. pode ignorar. Mas com um cuidado de curadoria. Então, ali tem filmes que eu recomendo, mesmo que eles não sejam filmes bons. Então, assim, bons, mas eles merecem ser vistos por diversos motivos. Eles são importantes de ser assistidos, né? Então, eu criei esse portal, que é um portal que tem as críticas. E o que eu fiz? Quando é uma crítica de cinema, eu coloco, para facilitar a vida de quem está acessando o site, eu coloco ali o botãozinho para você comprar o ingresso. Então, você lê a crítica, clica no botão se te interessar e compra o ingresso. E no Olha aí. caso do streaming, eu faço a mesma coisa. Eu coloco a crítica e aí eu coloco o botão de todas as plataformas, já com o link para cada plataforma. Então, você está lá, um filme da Netflix, você clica, você já dá na página do filme. Né? Olha Então, aí. eu criei esse atalho para facilitar a vida das pessoas mesmo. E nesse site a gente tem entrevistas, as entrevistas que eu faço e coloco no Instagram, né? O Instagram é @o que ver cinema streaming, tudo junto. Uhum. @o que ver cinema streaming. Então, isso. Aí, olha. E aí eu coloco as entrevistas que eu posto no Instagram também, eu posto no site. E uma coisa que eu descobri na pandemia, gente, que tem me dado um prazer enorme, que como a gente precisava se comunicar, a gente vieram as lives, né? E eu Exato. descobri que eu gosto também, que está me fazendo muito bem, usar certos filmes para ir além. Então, eu tenho ontem mesmo eu fiz uma live sobre Loucos por Justiça, que a princípio, né, o cinema com o Mads Mikkelsen, a princípio é um filme de vingança, né? E não, né? Eu sentei com 2 psicólogos e a gente destrinchou esse filme para ver o que está ali, o que está guardado dentro. Então, eu fiz uma live de meu pai, que eu saí extremamente emocionada, porque eu tinha uma psicóloga, uma pessoa que teve mãe com Alzheimer. Então, assim, eu aprendi a paixão de ir além do cinema, de usar o cinema para acessar outras coisas. Né? Então, a gente teve uma live de Druk, né? Então, a gente foi falar sobre alcoolismo. Então, é uma descoberta para mim. Está me fascinando bastante eu poder destrinchar um filme não só pela linguagem cinematográfica, mas
por temas que ele aborda e trazer um olhar especializado até sobre certas coisas. Está sendo muito fascinante para mim. E todo esse conteúdo está no YouTube do Que Ver Cinema Streaming, nas entrevistas que eu faço em vídeo com os atores hoje, né, tudo por Zoom. Na época que tinha Junket, a gente fazia, né, presencialmente, festival de Gramado e tal. Então, tá todo esse conteúdo lá. Vai fazer 3 anos gramando. Eu tinha a Fatiminha Gigliotti do meu lado, tem muita gente que conhece a Fátima, querida do coração. Ela vai ser minha colaboradora sempre que ela quiser, sempre. Mas ela tinha que cuidar de outras coisas, então hoje ela deu um intervalo aí, espero que ela volte em breve. Enquanto isso, eu estou sozinha. Suzana, eu vou te fazer uma pergunta aí, pode ser capciosa, mas eu estou com essa agonia aqui comigo, estou carregando essa agonia, eu queria compartilhar. Solta. Que é o seguinte, não, então, é porque eu já conversei com o Pablo Vilaça, que está aí na estrada desde do início, do final da década de 90, conversei com o Sadovski já pessoalmente antes da pandemia, que me contou um pouco aí também dessa... Está tudo disponível aqui no canal, gente, se vocês quiserem. Antes de falecer, conversei com o Rubens Evaldo Filho, que, poxa, cobre cinema, cobria cinema desde a década de 60, enfim, um cara que é uma enciclopédia, queridíssimo. E eu sinto que uma certa desvalorização, de certa forma, assim, você falou no início desse papo até, do jornalismo em geral, mas especificamente do jornalismo que cobre entretenimento. O que será que aconteceu? Por que a gente chegou nesse momento? Será que as pessoas que estão assistindo aqui, mais jovens, eventualmente, e que queiram seguir essa profissão, a gente não vai mais poder encorajá-las porque isso não vale a pena? O que está acontecendo? Será? É duro, né? Vou ter que ser sincera. Você sabe que, às vezes, eu estou nas cabines, né? Antes da pandemia, principalmente. E depois eu quero responder algumas perguntas aqui. Porque, claro, lógico. Enfim, da pandemia. E chegaram, Suzana, nossa, eu gosto tanto de você. Eu quero ser crítico de cinema. Eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa. Acho muito lindo, você gosta muito de cinema, acho muito bacana. Mas você quer dormir bem à noite, você quer pagar suas contas, você quer ter uma profissão mais certinha. Ouve o que eu estou te falando. Deixa o cinema como o teu grande prazer, não deixa de exercer esse prazer. Mas não espere que venha dele o seu ganha-pão. Porque, assim, infelizmente, e aí eu vou ser muito crítica, tá, gente? Desculpa a chatice aqui. Hoje, infelizmente, não é mais o conteúdo, a qualidade do conteúdo que vai garantir que você vá se dar bem. É a quantidade de likes, é o quanto que você consegue influenciar, né? Independente daquilo que você fale, tá? Porque outro dia eu estava numa cabine e tinha 2 meninas falando assim, elas falaram, gente, o filme inteirinho, falando do job, porque o job, porque o job, porque o job, porque eu fiz o job. Cara, eu falei, não, calma, eu não vou perder, não vou ser a chata da vez, mas eu vou falar, aquilo me tirou de um... Você não tá vendo o filme, amor. O que você vai falar depois, então? E eu imagino que ela vai falar qualquer bobagem e vai estar uma beleza. E vão pagar para ela usar não sei o quê. Então, assim, desculpa o meu desabafo aqui, mas eu fico muito incomodada, porque eu vejo pessoas fazendo coisas muito boas, não levando o devido crédito. E crédito, gente, eu estou dizendo de patrocínio, tá? Eu estou dizendo de você poder viver disso, porque, poxa vida, né? E outras que falam, e acho que você sabe, né, Felipe? Eu não estou falando nenhuma, né? Você vê isso também todo dia, né? Sem dúvida, né? A gente conhece. É muito revoltante. Assim, eu não gosto de ficar fazendo mimimi, não é comigo, bola para frente. Claro. Mas muitas vezes, não estou me queixando, tá? Mas muitas vezes, aqui dentro, eu falei assim, gente, por que eu gosto tanto do que eu faço? Por que eu não consigo me ver feliz fazendo outra coisa? É muito complicado, porque você
Eu tenho um marido que me ajuda demais, né? Então, mas não está certo. Não está certo, porque assim, eu estou atrás de patrocinador, eu quero, a gente já recebeu muito bem, tá? Nós já recebemos muito bem, não é que essa sempre foi uma profissão maldita, não, né? Tanto que na hora que a gente prestava vestibular era medicina e jornalismo, era a mesma pontuação. Exato. Né? Nós já fomos muito bem tratados, muito respeitados. Agora, o que a gente traz e os nossos esforços, a gente tem que contar que é para a gente. É isso, a gente está feliz, eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo. Uma coisa que eu estou muito feliz que eu consegui uma abertura é que eu consegui que o conteúdo do Que Ver agora fosse replicado no App News da Jovem Pan. Então, eles têm o App News, que é aquele aplicativo de manchetes, né? Uhum. E aí, realmente, eu fiquei bem feliz, não envolve nada de pagamento, mas para mim é uma forma de ter mais visibilidade, porque quem quer o Que Ver, né? Quem é o Que Ver? Quem existe o Que Ver, né? Então, hoje, todas as postagens que eu faço, eu replico lá, então sai um resuminho, sei lá, os 2 primeiros parágrafos, e depois eles te colocam para entrar na íntegra. Então, assim, isso foi uma felicidade muito grande de eu ganhar esse espaço, que espero que dê mais visibilidade, e vai dar com certeza. Mas nossa, isso, gente. Eu não quero ser estraga prazer, não, mas já que Felipe perguntou. Não, mas foi bom ter esse lado para a gente não romantizar de forma excessiva as coisas, né? Assim, porque às vezes a pessoa está em busca de informação, é bom que a gente fale aqui o que é, né? E às vezes ela pode ser outra coisa, ganhar o dinheirinho dela com outra coisa e fazer, Exato. falar sobre cinema nas horas de lazer. Tá tudo certo, tá tudo bem. Quer falar de cinema, fala, te faz bem. Fala, mas você tem que ser pé no chão, né? Hoje as coisas mudaram, né? Tanta pergunta Exato. aqui. Vamos passar Lá, um pouquinho vai. para as perguntinhas aí do Então, pessoal. gente, me acompanhem antes de qualquer coisa, já que é para fazer autopromoção, que eu não sei fazer isso, e faz, e siga, né? Tá vendo? Eu não nasci, eu estou tendo que me reinventar. Então, Exato, assim. gente. Sigam lá o que ver cinema streaming no Instagram. Obrigada, E acessem oquever.net. Toda hora que vocês quiserem saber, acessem lá, por favor, que vocês vão ter Obrigada, todo esse Fê. conteúdo. Vamos começar aqui pela Sara. Se você já tem algum palpite para a próxima edição da temporada de prêmios, ou seja, o Oscar do ano que vem, o que você acha do remake do Amor Sublime Amor? E como Nossa, foi no cinema antigo? curiosíssima, gente. Também me pergunto, curiosa, Sara, curiosíssima. Pode ser uma maravilha, mas pode dar tudo errado também, né? Vamos ver. Esse é o medo, né? É o primeiro musical do Spielberg, né? Então a gente tem que. Esse é o medo, falou bem. O Márcio perguntou. Também me perguntaram se o Bill Murray vai estar no. Gente, o papel dele é mínimo, é pequenininho. O Crônica. Francesa? O Crônica Francesa, eu vou até escrever a crítica dele amanhã. Eu estava pensando nele, eu gosto de, sabe, de digerir um pouquinho. É um filme difícil do Wes Anderson, é fascinante e extremamente difícil. Ele deu aquela saída da caixinha total, sabe? Ou entrada na caixinha de novo, talvez. Ou seja, ele é mais difícil do que, sei lá, por exemplo. É o mais difícil da carreira dele. Nossa. Pode dizer, foi muito difícil de acompanhar. Você não pode. Muita informação, muita coisa. E o Bill Murray é só um elo entre essas crônicas. Ele é um elo entre as crônicas. É lindo de morrer, super lindo visualmente, mas a narrativa é dificílima. Ô, Suzana, e foi nesse filme que as nossas colegas estavam conversando no meio do filme todo? Não. Esse não. Esse foi um mais bloco, mais. Ai, gente, eu vou falar. Sabe, era um filme com o Dwayne Johnson. Sim. E ele aparecia, e essas menininhas falavam assim: ai, que lindo! Entendi. Tem condição? Não tem condição. Suzana, a última cerimônia foi bem bagunçada. O que você achou de trocar a melhor? Isso a gente já falou, né? Que é isso, né? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, você tem uma sequência. Qual que é o ápice do Oscar? É o melhor filme. Qual que é o maior prêmio no Oscar? A gente está falando dos Big Fives, né, gente?
Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator, melhor atriz. Tudo bem que o ator e a atriz, eles, né, os coadjuvantes, eles vão liberando no decorrer da cerimônia porque faz parte. Mas, pelo amor de Deus, é uma linha narrativa. O Soderbergh se perdeu até na linha narrativa ali daquele filme que ele queria fazer daquela cerimônia. É assim, é o ápice, é quando está todo mundo esperando. O último prêmio da noite é o melhor filme. Pô, não, Márcio, não, sem condição. E, Márcio, aliás, Suzana, o Márcio está perguntando também, o que você está achando desses vários filmes de super-herói? Parece que só isso que dá bilheteria. Qual é a sua opinião? Tem gente aí que não gosta. Olha, gente, não, eu vejo tudo. Eu sou uma pessoa, assim, eu gosto de cinema. Tá? Então, assim, não tem. Eu tenho as minhas preferências, mas eu gosto de tudo. Eu vejo todos os filmes da Marvel, eu vejo todos os filmes da DC. Eu gosto de blockbuster, eu adoro blockbuster. Agora, a gente tem que ser muito. Mais do que nunca, a gente tem que ser pé no chão. Por quê? Porque na situação que a gente está hoje, a única maneira dos cinemas sobreviverem é com filme de herói, é com blockbuster, é com 007, é isso, gente. Infelizmente, eu adoraria falar para vocês, porque cinemas de rua estão fechando todos, a gente está assistindo isso com dor no coração, não está suportando. Então, assim, eu admiro cinemas que aprenderam que eles podem ter filmes de arte e filmes blockbusters também. Então, eu admiro esses cinemas que abrem espaço para esses dois cinemas, né? Que no final é cinema, gente, é isso. Eu entendo a preocupação, eu entendo essa crítica de tanta bajulação para o filme de herói, eu entendo isso, mas a coisa precisa se pagar. E não são os filmes pequenos que já estão muito. Quantos não estão indo direto para o streaming, gente? Exato. Né? É uma nova era, a gente estava muito preocupado das salas de cinema simplesmente acabarem, porque, vamos falar francamente, você vai ao cinema, você gasta R$60, aqueles VIPs, R$80. Quantas assinaturas de streaming você faz com esse valor mensalmente? Várias. Exato. E você vê um monte de filmes. Se você não tiver aquela loucura de você precisar ir para o cinema ver a estreia como nós temos, né? A pessoa se contenta, ela espera ali 2, 3 meses. A janela, né, que a gente chama, o intervalo de lançamento do cinema com o streaming está cada vez menor. Tem filmes nacionais aqui que 2 semanas depois já estavam. Tem lançamentos simultâneos hoje em dia também. Exato. Então, eu estimulo a ida ao cinema, mesmo que seja para ver filmes blockbusters, porque eles precisam ser vistos em tela grande mesmo, eles pedem, eles são um cinema espetáculo, a gente está aqui para celebrar o cinema espetáculo, é para isso que essas salas existem, e são eles que atraem, essa é a realidade. Para os outros filmes terem espaço nas salas de cinema, elas precisam sobreviver. E elas vão sobreviver com os grandes blockbusters, né, Fê? Não tem muito. Exatamente. Pergunta da Sara, outra pergunta. Qual é a pior edição? A gente falou da melhor. Qual é a pior? Será que foi o Shakespeare Apaixonado? Nossa, aquela foi dantesca, né? Vamos combinar? Ai, que raiva, aquela menina... Tadinha da Gwyneth Paltrow, mas não, né? Aquela menina chorandinha, ai, que emoção, enquanto a Fernandona lá, aquela interpretação sensacional, histórica, maravilhosa. Ali eu fiquei brava. Falei assim, não é possível. Muita gente. Não é possível. Ela é filha de quem? Quem que foi o pai dela que mandou lá os cartéis, os presentes? Que inferno de lobby, né? Porque naquela época o lobby era deslavado, os caras mandavam presente, era um negócio assim super radical. A gente não tinha budget para fazer aquele jogo de conquista. Porque tem uma coisa, você pode ter certeza que muita gente nem viu o filme. E naquela muitos dos votantes era mais fechado, era uma patotinha, né? Não, e vamos lembrar também que eles não derrubaram só o Central do Brasil, imagina, quem éramos nós, mas eles derrubaram o Spielberg com o Resgate do Soldado Ryan, então quer dizer, foi uma coisa absurda, né?
Não, né? Mas vamos, o Einstein, né? Harvey O Einstein, Weinstein. exato, é justamente esse o Shakespeare in camarada. Love tem um nome por trás, Harvey Harvey Weinstein. Weinstein. Né? Você vê que o Exato, cara já não prestava ali, porque. exato. Gente, vou ver House of Gucci. Se E vê aí, daqui a um período. será que ele vem, vai chegar chegando, Suzana? Ah, Qual é vai o seu chegar palpite? chegando. Vai Você chegar acha? chegando. Eu acho que as expectativas são enormes, assim. E assim, o elenco é sensacional, né? Eu acho, não, Sim. calma, não sei se liderar, porque tem muito, não sei se liderar, porque eu não vi as interpretações ainda. Vou assistir na terça-feira. Olha, falta pouco, hein? Estou bem curiosa para ver se a Lady Gaga realmente é uma atriz de verdade, assim, Mas né? olha, não tenha medo de falar Bem isso, não, porque curiosa. terça-feira, Suzana, eu dei os meus palpites a princípio para melhor atriz. Eu não botei a Lady Gaga, me cobraram aqui. Mas eu falei, gente, É, bom, primeiro que eu não vi o filme ainda para ter certeza de que ela tá eu bem não vou ali. polemizar. Vamos ver. Então, Vamos ver. vamos ver. Vamos ver. Vamos aguardar para ver. Vamos ver. Horácio está perguntando aqui, Suzana, teu filme favorito? Tubarão. Vários, né? Tubarão. Tubarão, olha. É o que me traumatizou. É o que me traumatizou completamente, a ponto de eu não entrar no mar por um bom tempo. Porque eu vi ainda pequena, mas ali em Tubarão eu vi o que o cinema podia provocar na gente. A catarse que ele podia provocar, te colocar ali na boca do tubarão. Para mim foi muito marcante. Ali eu vi o que era o cinema em toda a sua glória, né? O que ele podia fazer com a gente, o que a música podia fazer com a gente. Então, depois, muito tempo depois, quando saiu em DVD e tal, eu aprendi a ver o Tubarão abaixando a música para você ver a importância da música naquela cena. Então você Exato, começa a é. decupar aquele filme inteiro para ver o quão sensacional que ele era, com recursos tão parcos, tão borrachudos, né? Exato. Aquela coisa ridícula. E ali aquele filme me marcou de uma forma assim sensacional, sensacional. É o que veio na minha cabeça, mas acho que é aquele que está dentro, né? Aquele Não, que está. lógico, se é o que veio espontaneamente é porque é, É, não tem outra é. coisa. E o Márcio está perguntando aqui do Oscar de 99. Ganhou Beleza Americana, mas tinha Sexto Sentido à espera de um milagre. E aí? Eu gosto de Beleza Americana. E você, Eu, Suzana? eu acho que era uma abertura, gente, para um filme mais crítico. É, Era um filme com uma cutucada social muito grande. Eu acho que foi um avanço, sabe? A Espera do Milagre é super emocionante, é verdade. muito humano, muito emocionante. Sexto Sentido era uma revolução, né, no que era fazer terror, né? O Shyamalan chegou chegando. Na verdade, eu acho ele o melhor filme dele até hoje. Mas assim, É, eu realmente acho que o Beleza Americana ele ganhou pela provocação que ele fez. O Oscar se mostrou aberto para esse viés social mesmo, que a gente tocando em temas muito espinhosos, muito difíceis, com atuações muito corajosas. Então, assim, eu não desgosto, não, eu fiquei feliz. Eu achei que foi uma certa maturidade, sabe, do Oscar. concordo, concordo. Para fechar, Suzana, o que você acha Olha, da cobertura da gente, tá vendo cerimônia? como eu falo? Que absurdo. Não, mas tá lindo, tá muito Ah, bom. O que você acha da nossa, cobertura? Aqui no Brasil a gente só tem de aberto, né, de emissora aberta a Globo. E a Sara está dizendo aqui que eles intercalam com o Big Brother. O que você acha da cobertura que a gente tem do Oscar no Brasil? não, no Brasil é uma vergonha, né? Não tem cobertura, Você né? não passa, você começa na metade do negócio. Parece Fórmula 1, não é? Perderam, se ferraram, porque não passava nem mais o É, pódio, né? Não tinha nem mais a exato. gente ver champanhe. Assim, eu acho um descalabro, eu acho uma desconsideração com o Oscar. O Oscar você tem que começar da primeira cena e você vai até o final. Exato. Uma vez Que por ano só, né, isso? gente? Que loucura! Que loucura é essa? Então, você vai a partir de tal hora você vai ver o Oscar, tá louco?
Eu não quero ver, eu não quero Você quer ver esmola, né? abertura, você quer ver. Eu acho uma vergonha. Deviam tirar, devia perder o direito de fazer uma emissora que respeite a cerimônia pegar. Eu acho que a gente devia fazer a cobertura aqui no canal do meu tio Oscar, na íntegra, começar 3 horas antes, terminar 3 horas depois, ficar 12 horas Dá ao um vivo papo direto. bom, hein? Você pode colocar um Fechou. monte de gente na tela, a gente faz uma cobertura múltipla. Aí eu saio na É hora da isso. apresentação, só volto nos Isso. intervalos, Eu porque prometo, senão vocês Suzano, que não você vão me vai ter. aguentar. Não, você vai ter o seu momentinho lá, 3, 4 horinhas ali, quietinha, depois você volta para comentar. O É pós. mesmo, a gente entra madrugada, acho muito legal. Mas olha, Exatamente. sim, eu gosto de, vou te dizer mais, eu gosto de ver o Oscar no original, porque também não Uhum. aguento Também, aquela também. mesmo, né? E aquela parte dos comentários também me irrita profundamente, porque é muito engessado, é tudo muito engessado, comentários muito desenhados, muito no by the book, assim. Ai, gente, estou Aí, falando demais. não, mas até mesmo a Sou cobertura que é crítica, né? feita na. Então, exato. Mas até mesmo a cobertura da TNT, que é na íntegra, pelo menos isso, ela tem essa coisa de Sim. ter que pagar os seus intervalos comerciais, então não dá muito espaço para os comentaristas, para os críticos ali darem a É, opinião. exatamente. É, fica aquela muito, é tudo muito engessadinho, né? Entra, É, vai, agora você, agora sim. exato. Gente, que Exatamente. delícia, só tenho a Suzana, agradecer. ó, queria encerrar agradecendo muito, dizendo o quanto foi uma alegria, desde da nossa debate lá de 1952, o pessoal já Por vinha favor. falando, comentando, e foi ótimo, foi delicioso, obrigado demais, parabéns aí pelo trabalho, não só no que ver, mas toda a sua trajetória aí que eu expus aí no início. Obrigado mesmo pela disponibilidade, espero que a gente faça outros papos, outras contribuições, outras conversas aí no futuro. Gente, agradeço de coração, carinho, muito, muito gostoso. Adorei conversar com você. Fê, pode me chamar que eu venho sempre, Felipe, sempre. Estou sempre a postos. Ó, um grande beijo, gente, de verdade. Fiquei muito, me toca profundamente, muito gostoso. Gente, para você que acompanhou, muito obrigado. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Espero vocês no sábado e na continuidade do conteúdo. Tchau, gente. Boa noite. Até a Boa próxima. noite para todo mundo. Fih, obrigada.